Olá, a paz seja contigo. O meu nome é José Falcão. Estou gravando este vídeo para compartilhar com você uma nova visão sobre uma nova perspectiva, um entendimento bem diferente daquele que tradicionalmente nós aprendemos no meio religioso em que vivemos a respeito do enigmático fruto proibido. Mas antes, eu gostaria de lhes fazer algumas perguntas. Você sabe o porquê que era necessário que se fizesse os rituais de sacrifícios de animais nos antigos cultos religiosos e a razão pela qual o homem passou a fazer uso do alimento cárneo e o mais profundo dos mistérios bíblicos? Você sabe o porquê que sem o derramamento de sangue o Eterno não poderia perdoar ou remir os pecados dos homens? E ainda, qual foi a verdadeira razão pela qual o Eterno rejeitou a oferta de Caim e aceitou de bom grado a oferta de Abel, mesmo sendo esta um animal sacrificado? Tudo isto você ficará sabendo nos próximos vídeos, porque neste iremos falar apenas a respeito do enigmático fruto proibido, ok? No livro de Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: E ordenou o Eterno ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O fruto proibido, sem dúvida alguma, tem sido um dos maiores mistérios bíblicos envolvendo a humanidade desde o início da sua criação. Por séculos, este assunto tem sido motivo de debates entre as pessoas devido às várias formas de interpretações dadas a ele. Porém, chegou o tempo do Eterno cumprir a sua palavra, pois ele prometeu que revelaria os seus segredos para os homens tementes a ele. No Salmo 25, no versículo 14, diz assim: O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Percebemos que, em primeiro lugar, os segredos do Eterno não são para todas as pessoas, e também não é o homem que revela este segredo para outro homem, mas unicamente o Eterno, por meio de um dos seus santos espíritos, podem fazer isto. Por isto, eu espero sinceramente que ele revele para você da mesma forma como revelou para mim, de uma forma lógica, simples, clara e objetiva, porém muito impactante devido à minha cultura religiosa tradicional. Então, vou tentar, logo de início, lhe mostrar o que de fato é o fruto proibido, segundo o que diz as Escrituras. E para isto, faremos mais uma leitura no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos 29 e 30. E nesta leitura em especial, eu peço a sua atenção, porque é a partir dela que começaremos a desvendar o mistério do fruto proibido, ok? No versículo 29 diz assim: E disse o Eterno: Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Então percebemos que no início a alimentação ideal para o homem era exclusivamente vegetal, pois isto teria sido um mandamento, uma ordem do Eterno. Foi a instrução primária do Eterno dada diretamente para o homem. Por isto, jamais ele poderia ter deixado de observar este importante mandamento. A alimentação dos animais também era de fundamental importância para a harmonia da vida no planeta. Por isto, o Eterno se preocupou com os animais e também deu-lhes mandamentos a respeito da sua alimentação. No versículo 30, ele diz assim: E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde vos será por mantimento. E assim foi. Portanto, o que o texto está nos dizendo é que, no início, assim como o homem, os animais também não tiveram a permissão do Eterno para comer outra coisa a não ser ervas verdes. Portanto, meu amigo, logo de início,
nós poderemos tirar uma conclusão bombástica deste texto que acabamos de ler. E a conclusão bombástica é esta: é que, na verdade, o alimento proibido em questão, lá no Éden, era exatamente a carne dos próprios animais. Se não, vejamos. Ora, se o Eterno deu instruções para o homem para que se alimentasse só de frutos e vegetais, e para os animais para que também comessem só frutos e vegetais, logo por uma razão lógica e clara e racional, nós só podemos concluir de que o alimento proibido realmente era a carne dos próprios animais, para que houvesse paz e harmonia na natureza. Sendo assim, o fruto proibido, na verdade, foi um animal que Eva, depois de ter sido tentada e instruída insistentemente pelo inimigo, teria sido iludida e convencida a assassinar um inocente animal. E assim, ela preparou a sua carne até o ponto que ficasse agradável ao paladar do homem, e desta forma eles concluíram esta terrível transgressão de mandamento que diz: não matarás, é o 6º mandamento. Porém, ao comer a carne morta do animal morto, Adão comeu a própria morte. Sendo assim, o seu corpo, que era até então um corpo fisicamente perfeito, é imune a qualquer tipo de doenças e até mesmo ao tempo, teria se contaminado com as toxinas mortíferas da carne morta do animal. E assim, por assim se dizer, teria se instalado no seu DNA o vírus letal da morte, a qual foi passando geneticamente para todos os seus descendentes. É por isso que, ao nascermos, nós já nascemos com o carimbo da morte cravado em nossa testa e não conseguimos nos livrar da morte. Foi mais ou menos, ou exatamente isto, o que o apóstolo Paulo tentou esclarecer nas cartas aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, quando ele diz: pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É por esta razão que se explica uma estreita ligação que existe entre o pecado original e a árvore da ciência do bem e do mal, que neste contexto específico representa o reino animal. Mais adiante falaremos mais especificamente sobre isso. Agora, por que a Bíblia não fala isso de uma forma clara para que todos pudessem entender? Na verdade, a Bíblia fala de uma forma muito clara. O problema e a dificuldade é das pessoas querer entender isto pelo fato da Bíblia usar uma linguagem figurada para abordar este assunto. Então, é usado a linguagem da árvore da ciência do bem e do mal. E isto se deve também ao fato de que, até aquele momento, Adão só tinha o conhecimento do bem, porque ele era uma pessoa que tinha consciência de que ele foi colocado ali para cuidar e proteger de toda a obra da criação do Pai. Portanto, ele não podia matar, não podia agredir, não podia danificar. Então, esta foi a razão. E para ele conhecer, então, o mal, ele teria obrigatoriamente que praticar o mal. Por isso que ele tinha o conhecimento só do bem. E no momento que eles mataram um animal, realmente ele passou a ter o conhecimento do mal. Veja que antes disso, no reino adâmico, a vida se mantinha em plena harmonia. E o que a Bíblia relata é de que, quando o Messias voltar, ele restaurará este reino adâmico que foi perdido. Adão não teve mais o direito de viver neste reino, e este reino será novamente restaurado pelo segundo Adão, que é o Messias de Israel. Então veja, quando isso acontecer, a vida mais uma vez entrará em harmonia. Pois de lá em Isaías 11, versículos 5 a 9, diz que nem dano nem mal algum se fará em todo o monte da santidade do Eterno, porque ali a vida, a paz e a harmonia reinará absolutamente. Ainda no Salmo 65, no versículo 25, diz que até mesmo o leão voltaria a comer palha, dando a entender que
O objetivo, o propósito do Eterno é fazer com que todas as suas criaturas, toda a sua criação, volte a ser como era na sua origem. Portanto, Adão aqui, quando estava lá no Éden, ele era uma pessoa que vivia em harmonia 100% com a natureza. Por isso ele não fazia dano nem mal algum, até o momento que eles caíram em pecado. Portanto, só existia esta forma de Adão conhecer o mal, era praticando o mal, e assim eles fizeram, ao matar ou assassinar um animal inocente. Só como observação para aqueles que ainda pensam que o pecado original era o sexo, na verdade essa ideia foi lançada no mundo no século IV, pelo então bispo da Igreja Romana, Santo Agostinho. Mas evidentemente o sexo não tem nada a ver com o pecado original. Então agora vamos dar alguns esclarecimentos a respeito na questão da árvore da ciência do bem e do mal, se ela o reino animal. Então precisamos entender que nem sempre que a Bíblia fala de árvore e de frutos, ela está se referindo a árvores e a frutos literais. Porque a palavra árvores muitas vezes é usada na Bíblia para indicar os pais e a palavra fruto para indicar os filhos, tanto de homens como de animais. Esta forma de linguagem era muito comum nos tempos bíblicos. Então nós vamos dar aqui apenas alguns exemplos desta linguagem figurada. E um dos exemplos que nós citamos, quando foi dirigida a palavra ao profeta Jeremias, em Jeremias 11:19. Então diz lá assim: destruamos a árvore com o seu fruto, e que não haja mais memória do seu nome, né? E cortemo-los da terra dos viventes, que não haja mais memória do seu nome. Então mesmo Jeremias não sendo uma árvore, a linguagem figurada foi dirigida a ele como ele sendo uma árvore, ou seja, ele representando uma árvore. E ainda em Deuteronômio 28, versículo 4, diz assim: bendito é o fruto do teu ventre, bendito é o fruto da tua terra e bendito é o fruto dos teus animais. Então, neste texto, nós identificamos de uma forma indireta, de uma forma oculta, 3 árvores e 3 frutos, todos diferentes uns dos outros. Então, no primeiro exemplo, diz assim: bendito o fruto do teu ventre. Ventre de quem? Obviamente, está se tratando dos filhos das tribos de Israel naquele período. Então, se dentro desta linguagem a Bíblia chama de frutos os filhos daquelas tribos de Israel, evidentemente aquelas tribos representam o quê? A árvore que produzem estes frutos. Da mesma forma, quando diz bendito é o fruto da tua terra, obviamente aqui a linguagem é direta, porém nós identificamos aqui uma árvore porque sabemos que a terra não produz fruto, a terra produz árvores, que por sua vez produz os frutos. E aqui a linguagem é literal, não é simbólica. No último exemplo em questão, que é o mais interessante para o assunto, diz assim: bendito é o fruto dos teus animais. Então veja, se a Bíblia chama frutos os filhos dos animais, evidentemente os animais representam o quê? Uma árvore, portanto, uma árvore que produz aqueles frutos. Portanto, não há nenhuma agressão, não há nenhum absurdo em entender esses textos desta forma. Ou seja, e também aplicá-lo na questão da árvore da ciência do bem e do mal, ser ela o fruto proibido, ser comido, porque se trata exatamente do reino animal. Na verdade, esse texto é uma confirmação do texto inicial de Gênesis 2, 16 e 17. É uma confirmação. Portanto, esta forma de linguagem, ela se encaixa perfeitamente dentro da linguagem figurada que foi usada lá no Éden para advertir Adão e Eva a respeito da árvore da ciência do bem e do mal. Sendo, pois, o animal o fruto proibido, que não deveria ser comido e nem tocado pelo homem, em Gênesis 3:3, isto significa que o tal fruto não deveria ser morto e nem deveria ser maltratado pelo homem. Isto é o que significa o homem não poder tocar naquele fruto. A exemplo do que aconteceu com Jó, quando este foi tocado pelo inimigo com a permissão do Eterno, e nós sabemos que Jó sofreu horrores, barbaridades, porque o tocar dentro dessa linguagem figurada significa
agredir, maltratar. E foi isso que aconteceu com Jó. No livro de Jó 1, capítulo 1 e capítulo 2, relata essa história que eu acredito que você já tem conhecimento dela. Portanto, o fato dos animais ser o fruto proibido, esta foi a razão pela qual o Eterno proibiu que o homem comesse desses frutos e ordenou para que o homem se alimentasse somente dos frutos que saísse do útero da mãe terra, dos bons frutos que saísse do útero da mãe terra, mas não permitiu que o homem comesse dos frutos que saísse do útero de qualquer animal da terra. Então, esta realmente, pelo fato de que este fruto que sai do útero do animal, trata-se exatamente do fruto proibido. Veja, no livro de Gênesis 2:9, diz assim: pois o Eterno fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para ser comida. No Salmo 104:14, também diz assim, o Eterno fez crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o seu alimento. Portanto, são passagens bíblicas que realmente é uma confirmação daquilo que está lá no livro de Gênesis, contrariando a muitos estudiosos hoje em dia que acreditam que o livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, não devem ser mais considerados, porque trata-se de livros poéticos, entenderam? Então, isto é uma confirmação. Bom, este assunto é longo e polêmico, e não dá para mostrar tudo em apenas um vídeo. Porém, eu tenho em mãos um livro, cujo título é O Enigma do Fruto Proibido, o qual, juntamente com os próximos vídeos, serão de fundamental importância para o perfeito entendimento deste assunto. Neste livro, nós tratamos desse tema com riqueza de detalhes e usamos muitos textos bíblicos, os quais nos dão um suporte seguro para a defesa desta tese. Ainda tenho comigo alguns exemplares dele. Se alguém se interessar, entre em contato conosco. Obrigado por ter assistido até o fim. Se gostou, compartilhe e não perca os próximos vídeos. Até lá e fique na paz.